Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo, né? Esse testemunho da irmã Janete. Acho que se a gente perguntar aqui quem quer o milagre, todo mundo ergue a mão, né? Agora, viver o milagre, irmãos. Viver o milagre é estar na fornalha. Viver o milagre é ser jogado na cova do leão. Aí, irmão, aí é difícil. Então, muitas vezes Deus escolhe as pessoas que nem a irmã assim para operar um milagre e trazer um testemunho para a igreja, né? A gente pede o milagre, mas o milagre para viver ele é difícil, irmãos. Tem que estar nos pés do Senhor, tem que ter fé. E a gente olha para nós, né, Janete? A gente não vê força nenhuma para passar por isso, né? É só o Senhor do alto mesmo que nos capacita. Glória a Deus, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse culto de ceia. Sempre é um culto muito... Não que os outros não sejam, mas o culto de ceia, para mim, é uma coisa especial, né? O culto de ceia é uma coisa... Eu até entendo as pessoas quando falam assim, né? Que o melhor de Deus está por vir. Creio que a pessoa não fala por mal isso, né? Fala crendo no que uma fase melhor virá, né? Mas irmãos, eu creio que o melhor de Deus ele já veio. O melhor de Deus ele já veio. Ele foi crucificado no madeiro para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E o que eu queria falar, irmãos, o pastor pediu para mim trazer uma palavra, eu não tinha nada preparado, mas eu penso que tudo precisa de um combustível para se mover. Nós estamos aqui com a rede elétrica porque os fios conduzem a eletricidade até a igreja. Os irmãos veio de carro, mas o carro só pôde chegar aqui porque havia o combustível no veículo. Sem combustível o carro não andaria. Antigamente, né, não sei, os relógios eram de dar corda, né, pastor? Você tinha que dar corda no relógio. Hoje em dia, os relógios são uma bateria. Então, você precisa de uma bateria para o seu relógio funcionar. Então, tudo precisa de um combustível para funcionar. Tudo. Irmãos, e na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos ser movidos por um combustível. E qual combustível seria esse? Eu queria aqui fazer uma leitura com os irmãos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, Paulo ele fala sobre o amor, que é justamente esse combustível, irmãos, que nós precisamos ter em nossas vidas. E eu peço ao Senhor nesta manhã que Ele traga um renovo nesse combustível para nós, amém? Paulo ele diz assim no capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Pulando agora para o versículo 13, Paulo encerra esse capítulo assim: agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Como eu estava falando, né, irmãos, o amor ele é um combustível.
O amor, ele é o combustível que todo o cristão precisa ter em sua vida. O primeiro mandamento da Bíblia, né, seria amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Isso lá no Antigo Testamento, o Senhor já ordenava ao povo que amasse ao Senhor sem reservas, irmãos. Amar ao Senhor sem reservas no nosso coração. Amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o desejo da nossa alma. Porque quando o Senhor, irmãos, Ele não tem a totalidade do nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Nosso coração, irmãos, ele é uma fábrica de produzir ídolos. E tudo aquilo que tira, que rouba esse amor do nosso coração, irmãos, ele pode virar um ídolo na nossa vida. Nós temos que vigiar nesse sentido, por isso que a Bíblia fala de tudo aquilo que deve ser guardado, nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4, capítulo 4, 23 e 24, os versículos. De tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então Paulo está descrevendo aqui, irmãos, que ainda que ele falasse a língua dos homens, ainda que ele conhecesse todo o dom, toda a profecia, ainda que ele desse todo o sustento dele, toda a fortuna dele para o sustento dos pobres, ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado, mas se não fosse por amor, de nada aproveitaria. Irmãos, há muita coisa sendo feita hoje em dia, vamos dizer assim, no Arraial Gospel, que tem surtido resultado. Surte resultado. E a gente costuma mensurar uma obra, se ela está dando certo ou não, pelo fato dela estar gerando resultado ou não. Mas, irmãos, nós devemos vigiar no sentido que, quando Deus fala no deserto para Moisés ferir a rocha para que saísse água da rocha, Moisés assim fez. Mas teve uma vez que Deus falou para Moisés, Moisés, fale a rocha. Moisés, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. Saiu água. O povo matou a sua sede. Gerou resultado? Gerou resultado. Mas nem tudo, irmãos, que gera o resultado, está tendo a aprovação de Deus. Porque se não está sendo feito por amor, Deus não está aprovando, irmãos. Moisés, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. A rocha representava Deus ali. Ele pega, ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha com uma vara. Sai água da rocha, todos matam a sua sede. Gera resultado. Mas Deus não aprova. E por conta disso, no final do ministério, Deus chama Moisés, mostra a terra prometida e fala, você não vai entrar, porque você não me honrou, você não santificou o meu nome. Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, não adianta você se doar ao ministério, não adianta você dar toda a sua fortuna, entregar o seu corpo para ser queimado vivo. Irmãos, se o combustível não for o amor, de nada adiantaria. Nós precisamos cultivar, irmãos, este amor em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero falar rapidamente aqui sobre 3 características, irmãos, de um discípulo que ama. Eu quero ser bem breve aqui para entrarmos na ministração da ceia. Hoje é dia das mães. Irmãos, a primeira característica que eu observo na vida de um discípulo que ama, ele é um discípulo que obedece. Ele obedece. Porque quem ama, irmãos, obedece porque não quer magoar aquele a quem ele ama. Jesus censura os fariseus, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Irmãos, a palavra Senhor no contexto bíblico, ela não tem o mesmo significado dos dias de hoje. Hoje a gente chega no pastor Ricardo e fala o Senhor, o pastor José Martins, o Senhor, com um sinônimo de respeito. Mas nos dias de Jesus, quando alguém era chamado de Senhor, era porque aquela pessoa que estava sendo chamada de Senhor, era dono daquele escravo. Senhor, biblicamente, do grego Kyrios, Senhor, é aquele que comprou um escravo. Então,
Eles não estavam, eles chamavam o Jesus de Senhor, mas eles não obedeciam a Jesus como Senhor. Como muito acontece hoje em dia, nós falamos muito do Jesus Salvador, mas não falamos do Jesus Senhor. E Jesus não pode salvar a quem é que ele não é o Senhor, irmãos. Ele precisa ser o Senhor para ser o Salvador. Porque se for assim, então, eu posso viver a minha vida libertinamente, sem que ele seja o meu Senhor, sem que eu tenha que obedecê-lo, e como prega algumas teologias hoje em dia, não, no final vai todo mundo para o céu. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é como muitos estão achando hoje em dia, que todo mundo vai para o céu. Nós precisamos entender que o Senhor, biblicamente, éramos escravos do pecado anteriormente. Agora continuamos a ser escravos, irmãos, mas não mais do diabo. Continuamos sendo escravos de Jesus agora. Somos escravos de Cristo. A condição de escravo continua, muda só o senhorio. Porque Jesus que pagou o preço na cruz, para que pudéssemos ser livres do pecado, para vivermos em novidade de vida, não para continuar vivendo a vida pecaminosa que vivíamos antigamente. Por isso Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, é uma novidade de vida que precisamos viver, irmãos. Amém? Então a primeira qualidade do discípulo que ama, ele obedece. Ele obedece, ele não questiona. Nós temos esse defeito de querer entender primeiro para depois obedecer. Irmãos, não fique esperando pelas suas emoções, não fique esperando pela tua vontade para obedecer ao Senhor. Obedeça, porque o Senhor é aquele que está enxergando lá na frente. A gente enxerga um palmo aqui na frente do nariz. O Senhor conhece o dia do amanhã. Então, irmãos, obedeça sem questionar. Obedeça porque o Senhor foi fiel e fiel até a morte de cruz. Foi por amor, queridos. Foi por amor que ele morreu. Porque está escrito na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus fala na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus nesse momento? Não, irmãos, era o meu pecado, era o seu pecado que estava nele, que cegou Jesus de enxergar a glória do Pai. Não que Jesus tivesse cometido algum pecado para que não enxergasse a Deus, não, era o meu pecado, era o seu pecado que estava em Cristo, impedindo que ele pudesse ver ali o Pai naquele momento. Deus jamais abandonou o seu Filho, Deus jamais nos abandona, mas desde que a gente vive em obediência, irmãos. Amém? Segunda característica, irmãos, do discípulo que ama, ele não se contenta com uma vida espiritual rasa. Ele não se contenta com uma superficialidade espiritual, queridos. Ele não se contenta com apenas aquele culto de domingo, para cumprir aquela medidinha cristã, para dizer: eu sou crente, eu vou na igreja, domingo eu coloco minha Bíbliazinha debaixo do braço, e eu vou caminhando para a igreja, os meus vizinhos me veem saindo de casa, indo para a igreja, falam: ó, aquele lá é crente. O cristão não se contenta com essa superficialidade religiosa, queridos. O Senhor quer intimidade comigo e com você. Quando Pedro faz aquela pesca maravilhosa, eu entendo, irmãos, que quando Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vá para as águas mais profundas. Querido, ele nos chama para a intimidade. Ele nos está chamando para águas mais profundas, para a gente sair desse superficialismo religioso, né? O Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas, irmãos, as maiores e as melhores pepitas de ouro, elas estão profundas na terra. Você não vai encontrar tesouros, irmãos, numa areia superficial. Você não vai encontrar isso na superficialidade. Os diamantes são forjados debaixo da terra, debaixo de toneladas de pressão, para que ele se torne um diamante. É assim que é feito, irmãos. O Senhor quer intimidade conosco. E quando nós falamos em amor, eu me lembro de João, que é João, o discípulo do amor.
Irmãos, presta bem atenção, não é um mistério. Eu ia falar o mistério da intimidade, não. A intimidade não é um mistério. Mas Deus escolhe 12 discípulos. E Ele os ama e Ele os ensina da mesma forma. Mas, irmãos, preste atenção na leitura bíblica. Toda vez que Jesus vai ter algo para resolver, Ele chama 3: Pedro, Tiago e João. Só Pedro, Tiago e João estiveram no Monte da Transfiguração. Os outros não estiveram. Quando foi para ressuscitar a filha, era a filha de Jairo. Quem entrou lá? Jesus manda sair todo mundo. Entra com ele Pedro, Tiago e João. É o Senhor, irmãos, nos chamando para a intimidade. E desses 3, Pedro, Tiago e João, João ainda se desponta. Porque na mesa da ceia, João é aquele que está reclinado ao lado de Jesus. E o Senhor fala na ceia: eu não comerei mais o pão e o fruto da vide, até que eu os receba. E nós vamos, irmãos, nós vamos tomar uma ceia com o Senhor na glória. Eu quero estar nessa mesa, irmãos. Eu quero estar nessa mesa. Essa ceia, irmãos, é terrestre. Mas há uma ceia, irmãos, que está sendo preparada para nós. Para aquele que ama, para aquele que obedece, para aquele que busca no Senhor intimidade. Eu quero ler o texto aqui, no Evangelho de João, capítulo... Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. João aqui escrevendo, falando sobre a ceia, né? Até a maneira como João escreve o Evangelho, ele destoa de Mateus, Marcos e Lucas, que ele é tido como os evangelhos sinóticos. João, ele escreve totalmente de uma forma diferente dos outros. Ele diz assim no capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. E um dos seus discípulos, ó aqui, João falando dele mesmo, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Versículo 24. Simão Pedro faz sinal a esse dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Irmãos, quem ama, o discípulo que ama, ele busca intimidade com o Senhor. Mas Pedro, por ocasião da ceia, ele pergunta para João: João, de quem Jesus está falando? Porque quem estava mais próximo de Jesus, irmãos, era João. Então o amor você percebe nas pequenas coisas. Você percebe nas pequenas coisas, irmão. Quem ama, quem não ama. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer inclinar a cabeça ali no ombro de Jesus. E aí, o discípulo que ama, ele também, ele acaba virando, pastor, uma ponte. Porque ele começa a enxergar Jesus em você. Então ele fala: pastor, ora por mim. Não tem muito isso? Ora por mim. E Pedro, que estava distante de João aqui, falou para João: João, parafraseando, você que está mais perto de Jesus, pergunta de quem que o mestre está falando. Então, irmãos, quem ama, ele obedece, ele busca intimidade, mas ele também serve de ponte para levar as pessoas a Cristo. E esse é o último tópico que eu quero abordar, irmãos, porque quem ama, ele não se satisfaz de buscar essa intimidade, de estar mais próximo do Senhor. Ele quer levar os outros também a ter essa intimidade. Porque no livro de Zacarias, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E isso se cumpre quando Jesus é preso. Quando Jesus é preso, os discípulos, antes na palavra da ceia, todo mundo falava: não, Senhor, eu contigo eu vou até o fim. Pedrão também, né? Pedrão, ele achou que ele ia até a morte por Jesus. Mas todos os discípulos abandonaram Jesus. Mas, irmãos, ficaram 2. Pedro, porque tinha que se cumprir nele a profecia de Cristo. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
Então Pedro tinha que estar presente ali. Mas irmãos, adivinha quem que estava com Jesus? Vamos ver se você sabe quem que é. João, irmãos. João, ele não apenas ama o Senhor, mas ele também ele levou, deixa eu só achar a passagem aqui, irmãos. Aqui, eu marquei aqui. O Evangelho de João, capítulo 18. Aqui, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Então todos os discípulos abandonam Jesus, fica Pedro, porque tinha que se cumprir a profecia dele, a respeito que Jesus tinha falado dele. Mas irmãos, quem fica com Jesus até o final ali, irmão, é João. Os discípulos se dispersam, mas João vai com Jesus. Veja aqui no versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro discípulo era João. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Irmão, Jesus tinha sido preso aqui. Ele ia agora passar pelo sumo sacerdote. Eles iam depois levar Jesus perante a Pilatos. Mas irmãos, quem ama quer estar perto. João não desgrudou, João não abandonou Jesus em nenhum momento. Só que no versículo 16, quando João, que era conhecido do sumo sacerdote, ele entra junto com Jesus no pátio, no versículo 16 diz o seguinte: mas Pedro ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Então, irmãos, quem ama Jesus, obedece, busca intimidade, mas nessa intimidade, ele não quer ir sozinho. Quem ama Jesus, ele consegue ir mais longe de quem tem uma outra motivação. Porque quem começa alguma coisa, irmãos, espiritualmente falando, ministerialmente falando, que não for por amor, ele está fadado a largar isso no meio do caminho. Porque não está sendo por amor, o combustível não está sendo o amor. Então quem ama, vai mais longe. Porque todos os discípulos abandonam Jesus, mas João fica ali, ó. João não desgruda de Jesus. João quer estar junto. João na mesa da ceia, ele reclina a cabeça. Jesus foi preso, não interessa, eu vou junto com Jesus. Os outros discípulos foram embora. Só que ele não quer, só que, irmão, uma qualidade também do discípulo que ama, ele vai mais longe que os outros, só que ele não se contenta em ir sozinho. Ele volta, João volta e busca Pedro. Diz assim no versículo 16: mas Pedro ficou de fora, junto à porta. E o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Irmãos, quem ama o Senhor, para encerrar, obedece. Busca intimidade. Quem ama o Senhor vai mais longe que os demais, mas ele não se contenta em ir sozinho, ele quer levar os outros com ele. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor